O que será que leva um professor super premiado, celebrado pelo próprio sistema, a se tornar um dos seus críticos mais ferrenhos? Pois é sobre isso que vamos falar. A gente vai mergulhar fundo nas ideias de John Taylor Gatto, um professor que dedicou a vida a expor o que ele chamou de currículo oculto da escola moderna. Olha, e o John Taylor Gatto não era um crítico qualquer, alguém de fora dando palpite, não. Ele passou 30 anos dando aula em escolas de Nova York, tanto para a elite quanto para crianças de bairros mais pobres. E ele não era um professor mediano. Ele foi nomeado professor do ano da cidade e do estado de Nova York várias vezes. Ou seja, ele era um cara de dentro do sistema, premiado pela mesmíssima instituição que ele mais tarde iria questionar de uma forma tão profunda. E foi justamente por estar lá dentro que uma pergunta bem radical e francamente perturbadora, começou a se formar na mente dele. Uma pergunta que virou a base de toda a sua crítica. Ele pensou: peraí, será que o problema é a própria escola? Será que o simples fato de estar na escola é o que está emburrecendo os alunos? Essa ideia, que no começo parece uma loucura, foi o que deu pontapé inicial por uma investigação sobre a verdadeira natureza da escola obrigatória. Então, vamos entender o que fez um professor tão condecorado começar a duvidar dos próprios pilares da instituição que o aplaudia. Tudo começou na sala de aula dele. O Gatto via o tempo todo momentos de genialidade pura em crianças que eram tidas como improváveis. Eram lampejos de criatividade, de sabedoria, de um senso de justiça que simplesmente não batiam com a ideia de que a inteligência é algo raro. Para ele, a genialidade parecia ser, na verdade, uma qualidade humana super comum, talvez até natural para a maioria das pessoas. E aí vinha a pergunta: se a genialidade é tão comum, por que ela não floresce? Foi quando Gatto começou a olhar para a estrutura da escola com outros olhos. E o que ele viu foi chocante. Os sinos que quebram qualquer linha de raciocínio, o confinamento em salas, as repetições de tarefas sem muito sentido, a separação das crianças por idade, uma coisa completamente artificial que não existe no mundo real, e, claro, a vigilância o tempo todo. Para ele, parecia que todo o ambiente era, na verdade, projetado para impedir que as crianças aprendessem a pensar por conta própria. Essa observação toda levou ele à sua grande tese, a ideia central de todo o trabalho dele, o tal do currículo oculto. Mas o que é esse currículo oculto? Bem, não tem nada a ver com matemática, história ou biologia. São aquelas lições que não estão escritas em lugar nenhum, mas que são ensinadas pela própria estrutura da escola. Os sinos, as filas, as notas, a autoridade do professor. São as mensagens que ficam no ar sobre poder, sobre obediência e sobre o lugar de cada um no mundo. E essa percepção fez o Gatto chegar a uma conclusão bem chocante sobre o próprio trabalho. Ele se deu conta de que, apesar do diploma dele dizer que ele era professor de inglês, a sua função de verdade, aquilo pelo qual ele era pago e premiado, era para ensinar escola. Ele estava, na verdade, ensinando um sistema de comportamentos, de crenças e de como reagir à autoridade. O Gatto não parou por aí. Ele foi mais fundo e detalhou esse currículo em 7 lições bem específicas. Segundo ele, são essas lições que formam a base do que a escola de massa realmente ensina. Isso mesmo, 7 lições fundamentais. E na visão dele, são elas que moldam a mente de quase todas as crianças que passam pelo sistema, muito mais do que qualquer matéria acadêmica. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira é a lição da confusão. As matérias são todas desconectadas, ensinando que o conhecimento é só um monte de informação solta. A segunda é a posição de classe, que ensina cada criança a aceitar o seu lugar na pirâmide social. A terceira, a indiferença, aprendida com os sinos que interrompem tudo, condicionando a não se envolver de verdade com nada. A quarta e a quinta são a dependência emocional e intelectual. A gente aprende que a nossa autoestima e o que é certo pensar vem sempre de uma autoridade externa. A sexta é a autoestima provisória, a ideia de que o nosso valor depende sempre da avaliação dos outros. E por último, a sétima lição, não é possível esconder-se, que ensina que não existe privacidade e que se está sempre sob o olhar de alguém. E de todas essas, o Gatto dizia que a dependência intelectual era a mais importante. Como ele mesmo disse, bons alunos esperam os professores dizerem o que devem fazer. Ele defendia que toda a nossa economia de consumo depende de uma população que aprendeu direitinho essa lição: esperar que um especialista diga o que fazer, o que comprar e até o que pensar. Certo. Diante de um diagnóstico tão pesado, qual seria a solução? O mais surpreendente é que para o Gatto a resposta não era melhorar a escola, mas sim ter menos escola. Isso mesmo, não mais.
E aqui está a diferença crucial que o gato fazia entre escolarização e educação. Para ele, a escolarização, essa coisa institucional, ensina dependência, conformidade, abstração. Já a educação de verdade, essa promove autonomia, originalidade, experiência real. São praticamente opostos. Tá, então onde acontece essa tal de educação de verdade? Segundo o gato, ela acontece fora da escola, na família, na comunidade, através de um trabalho que tenha significado, servindo aos outros e, um ponto-chave, tendo tempo livre para se autodescobrir. Na prática, o que ele propunha era um retorno a formas de aprendizado mais orgânicas. Aprender na comunidade, com mentores de verdade, fazer trabalho voluntário com propósito, ter estudos independentes guiados pela própria curiosidade. E, acima de tudo, ele defendia que a família voltasse a ser a força principal da educação, em vez de ser algo que a gente terceiriza para o Estado. Isso tudo nos leva à conclusão da análise dele, uma ideia que desafia a premissa de quase toda a reforma escolar que a gente vê por aí. E aqui vem o argumento mais forte do gato. Ele dizia que a escola obrigatória não está quebrada, não está falhando. Muito pelo contrário. Ela está tendo um sucesso absurdo em seu verdadeiro propósito, que seria criar uma população gerenciável, previsível e dependente. Perfeita para uma economia de consumo em massa e um controle centralizado. A crítica do gato nos deixa, então, com uma pergunta fundamental que continua ecoando até hoje. Se a estrutura da escola ensina muito mais do que as matérias do currículo oficial, a questão que fica é: qual é, afinal de contas, o verdadeiro propósito da escolarização em massa?